Salve galera, estamos de volta às nossas lives e melhor do que estar de volta às nossas lives, a gente traz hoje uma notícia muito bacana. A live que você está vendo hoje, que você já viu muitas vezes comigo, com o Bruno, com o Diego, você também vai poder começar a curtir no YouTube, no canal Basquete Cruzada Resenha. Eu vou deixar depois aqui o link para você lá no YouTube. A partir desse nosso bate-papo, dessa nossa live, a gente começa a baixar o arquivo também lá para o YouTube. Você vai poder seguir agora o Basquete Cruzada no YouTube, no Spotify e aqui nas nossas lives. Então, muito bem-vindo. Eu só estou esperando meu querido amigo Diego chegar para a gente começar a debater um pouquinho o que está pegando fogo no mercado da NBA. Lembrando que final de semana agora foi o All-Star Game, que foi bastante interessante, foi bem bacana, né? Bem disputado, apesar de ter sido até um resultado fácil, digamos assim, para a equipe do LeBron, que já se esperava, dados vários casos de Covid, né? Às vésperas, Embiid não pôde ir, houve uma série de substituições, enfim. Mas foi até um evento bem atrativo, bem legal. O campeonato de 3 pontos vencido pelo Curry, de habilidade vencido pelo Sabonis, e o campeonato de enterrada vencido pelo Anthony Simons do Portland Trail Blazers. Finalmente o Portland venceu alguma coisa essa temporada, né? Grande abraço aí para o nosso querido Ricardo Bugarelli, o maior torcedor mais emblemático de Portland. Para ele, para o nosso querido amigo também, Dr. Fernando Pina, que está curtindo a vida merecidamente lá em Floripa. Mas finalmente o Portland ganha alguma coisa. O Diego está entrando aí e a gente vai começar o nosso debate com uma bomba que caiu no nosso colo. Deixa eu só acertar aqui para o Diego entrar. Bem-vindo, Diego. Estou dando as notícias aqui da... Porra, veio alto pra cacete o áudio. Quase que eu já sou surdo, quase que eu fiquei mais surdo aí. Na manhã, se eu não conseguir dar aula, a culpa é tua, hein? Cara, já tô aqui avisando pra galera que a partir de hoje a galera vai poder não só assistir a gente ao vivo e fazer as perguntas, mas também seguir a gente no canal do YouTube do Basquete Cruzada Resenha e seguir também nosso canal no Spotify, ou seja, a gente trocar altas ideias sobre basquete agora nas grandes plataformas da internet. E, porra, falando pra galera aqui que a gente hoje vai falar sobre o mercado da NBA. E que a gente entrando, começando a falar, cai uma bomba no nosso colo. San Antonio e LaMarcus Aldridge resolvem se separar, né? Parts away, ou seja, é questão de minutos aí a se confirmar essa notícia que o LaMarcus Aldridge deve ir embora de San Antonio e se tornar um agente livre. Cara, aí eu te pergunto, como é que o cidadão se planeja para criar uma live, para debater um assunto com uma bomba dessa aos 45 do segundo tempo? Boa noite, meu irmão. Tá contigo. Boa noite, irmão. Cara, boa pergunta isso aí. Realmente foi uma bomba. A gente estava conversando aqui em off, né? Há uns minutos, e aí acabou que você mandou essa notícia. A gente já tinha conversado antes sobre ela, não sobre o buyout, mas a possibilidade dele ser trocado. E era real mesmo, né? Acho que a relação ali já não estava vindo bem entre as duas partes. Parecia realmente que o San Antonio estava querendo se desfazer dele, mas ele já não é mais um atrativo, né? Tão grande no mercado, e acho que, não sei o que pode ter acontecido ali, mas acabaram se entendendo e recebendo buyout. Agora fica a pergunta, né? Onde que ele se encaixa? Eu, sinceramente, a gente conversando em off novamente, você já me falou que acha que ele deve acabar indo para Portland. Portland realmente é uma equipe que hoje precisa de um cara grande, e hoje ele já não é mais um 4, né? Hoje ele já é um 5. Então ele não disputaria a posição, por exemplo, ali com o Carmelo, que é um Diegão, deixa eu te pedir uma coisa. O teu áudio está dando uma flutuada. Tenta sair, se você tiver no Wi-Fi, tenta sair do Wi-Fi e entrar na tua rede, porque às vezes ele fica um pouco melhor. Normalmente, quando a gente faz a live, eu faço isso. Beleza. Não entendi. Aí tenta, só, não precisa nem. Eu vou desligar o meu Wi-Fi aqui também. Estou confirmando aqui a notícia. Na verdade, assim, confirmado o buyout. Foi oficializado o fato
de que ele não vai continuar em San Antonio. O que o Diego estava falando antes é o seguinte: San Antonio, hoje, né, Diego, é uma franquia que tem quatro jogadores veteranos, né, na verdade, que estão no seu último ano de contrato. O Lamarcus, o DeMar DeRozan, que é um dos caras, porra, mais especulados em negociação desde que ele chegou a San Antonio, né, na troca pelo Kawhi Leonard. O Pat Mills, boa noite, Fernandão. O Pat Mills, que também já é um veterano, mas é um armador bastante experiente, e o Rudy Gay. Desses quatro, tirando as especulações, como a gente falou, constantemente, que eram constantes, né, em cima do DeMarcus, do DeRozan, a situação do Lamarcus Aldridge pega a gente de surpresa, né, Diego, como você falou, porque assim, apesar do San Antonio ser um time que tem muito talento jovem, a gente vê que é um cara que seria interessante você manter para criar uma base, não ao redor dele, mas para ser parte da organização que ele já absorveu muito bem esses valores, né? Aí a franquia já tem isso na sua história, né? De ter uma mescla boa entre jovens. O Greg Popovich sempre fez isso, né? Trazendo alguns jogadores jovens e deixando alguns veteranos para que mostrem um caminho, mais ou menos assim. Não sei se é essa a expressão, mas mostrar o caminho, fazer com que as coisas fiquem mais fáceis para aqueles que estão vindo, e com o passar dos anos eles vão saindo ou vão se mantendo lá, esses veteranos. Mas foi realmente, cara, me pegou muito de surpresa assim, o buyout, né, como a gente falou. E aí eu não consigo, como já tinha iniciado aqui a conversa, eu não sei nem onde que seria, tirando o Portland, como você citou, onde que ele se encaixaria para essa temporada ainda. A gente fala do Portland até pela ligação afetiva, né, que ele tem. Ele foi draftado pelo Portland, ele tem um histórico muito legal com o Portland. Ele fez durante muito tempo uma dupla bacana com o Lillard. E aí eu vou pegar o gancho, que na verdade a gente vai tentar não se estender muito, mas tocar nos principais pontos do mercado da NBA. E vou pegar uma fala que você já teve com a gente em outros programas, que você falou o seguinte, que a gente estava discutindo a possibilidade do CJ McCollum ser negociado. Eu acho que o CJ McCollum, hoje, na situação contratual dele, ele é um puta ativo para você botar na mesma prateleira que o Lamarcus Aldridge. Mas talvez para Portland você colocar o CJ McCollum, mandar o CJ McCollum e trazer o DeRozan e o Lamarcus Aldridge, talvez numa troca de dois aspirantes por ele, para Portland seja interessante. Por quê? Portland hoje, na minha humilde opinião, vive uma situação parecida com Dallas. Cada ano que passa, o principal jogador vai envelhecendo e perdendo chance de ser campeão. Né? E a gente vai falar disso de Dallas, que é o caso do Doncic. O Lillard, cada ano que passa, ele, apesar da fidelidade dele a Portland, ele parece mais frustrado por olhar e falar assim, cara, meu jogo está evoluindo, eu estou demonstrando crescimento, mas o que está ao meu redor não está me dando resultado. E o Portland tem tentado muito, inclusive no início desse ano, falou-se, cara, o Portland vai chegar como um contender, trouxe o melhor 3&D da NBA, que seria, no caso, o Covington, né? O Nurkic se recuperou, mas parece que a coisa não está fluindo. Não sei, como é que você vê a possibilidade de uma negociação desse gênero? Assim, a gente está especulando porque é novo para nós, né? Isso é muito chute, a gente está trabalhando muito com chute aqui. Especulação total, é verdade. Cara, a história do CJ ser trocado já vem há um tempo sendo ventilada, né? Se falou um pouco no New York, uma época, ainda mais a situação dele ter se lesionado, e aí ficou uma questão, porque os jogadores que vinham do banco, na posição do CJ estavam vindo muito bem, né? Eu acho que o Grant realmente se consolidou como um jogador que vai ser muito bom na liga, vai ser importante. Um jogador que traz defesa, tem uma bola de 3 muito boa, um jogador muito intenso. O Simons mesmo também tem vindo muito bem. Então, acho que o Portland está com uma peça na mão. Não que os jogadores já sejam do nível do CJ, mas acho que são jogadores que podem suprir uma falta dele. E isso seria muito bom, você ter uma peça onde você poderia jogar no mercado e trazer coisas que você não tem e está precisando. A gente sabe que hoje a gente não tem o Nurkic lá, que é o grande pivô deles ali, fora da temporada novamente. É uma outra situação que eles têm que resolver, porque o Kanter não dá conta de ser titular e jogar o tempo que joga e trazer o que eles precisam. Então, acho que é um grande ativo. Eu não sei se seria... Eu acho que o CJ hoje é mais moeda
do que o Lamarcus Aldridge. Claro que a gente está falando de um buyout, né? Então a gente está falando da situação de ir direto. Mas eu acho que, e aí você citou a troca dele com o DeRozan, né? Eu acho que é uma troca interessante. Eu acho que o Portland não tem essa peça desse jogador, essa estrela, e que é um jogador de média distância ali muito bom, né? É um jogador muito confiante de bola de segurança, ali de dois, um cara que bate para dentro, chama a responsabilidade ali, traz muita defesa para cima dele. E o San Antonio também não tem essa peça. A gente vai saber se eles se encaixariam nas equipes, né? Acho que o DeRozan também é um jogador que controla um pouquinho a bola, junto com o Lillard, que é outro que também mantém a bola muito na mão. Então, tem que ver se eles se encaixariam e se essa troca seria viável. Porque, realmente, como você falou no início, o DeRozan sempre foi um cara que se ventilou muito trocas desde que ele chegou no San Antonio e até hoje nada, né? Então, a gente tem que dar uma esperadinha ali para ver como é que isso vai acontecer. É difícil, cara. Só para confirmar, eu acho que você estava na transição aí, você não pegou. Na verdade, ele não recebeu o buyout, tá? Foi confirmado aqui. Resolveram que ele vai ser negociado. Ponto. É óbvio que existe um código de conduta dentro das franquias da NBA, né? Porque, assim, o cara que sempre foi devoto à franquia, você não vai você não vai continuar aqui. Então, porra, se ia chegar até o dia 25, né? A trade deadline. Tá travando direto. Eu não estou conseguindo. Tá, não, eu vi. Agora voltou. Agora voltou. Travou tudo. Agora voltou para mim. Agora voltou. Isso. Ó, Samuca tá te perturbando aí, falando que tá que é uma camisa autografada sua aí. Samuel tá com Samuquinha, cara. Porra, já falei pro Samuel essa parada. Falei, Samuquinha, teu filho, eu vou botar pra jogar no Lakers só pra te dar desgosto, cara. Falei, cara, teu moleque, Samuquinha, vai ser o primeiro brasileiro, porra, ser armador titular, vai ser o único titular do Lakers. Daqui a pouco a gente vai falar do Boston, Samuca. Fica aí com a gente, daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu tava falando o seguinte. Já, né? Isso é fera demais. Ele não recebeu buyout, ele tá no mercado. Ele está para ser negociado. O que eu entendo é o seguinte: se não surgir nenhuma proposta interessante para ele, talvez ocorra um buyout sim. Por quê? Pelo código de conduta da equipe, cara. Já que o cara não vai jogar aqui, né, e vai ficar encostado, entre aspas, vamos passar adiante, que é uma situação, por exemplo, que o Lakers espera que ocorra com o André Drummond, mas que eu particularmente acho que não vai ocorrer. Mas, enfim, vamos dar mais um tempo para essa negociação, para essa situação do Lamarcus Aldridge, porque ele é um cara que, dependendo da franquia que ele chegar, ele é um cara que realmente pode mudar o patamar da equipe, né? A gente falar de um contender, por exemplo, se ele for para o Utah da vida, e o Utah tem muito asset, se ele for, por exemplo, para Boston, e ele seria um cara que cairia como uma luva em Boston, e Boston tem o que dá para San Antonio, talvez exista existe uma coisa que mude esse nível. E aí, cara, vamos falar de Boston em homenagem ao Samuca, e, porra, esse cara que está aqui, ó, que eu já botei alguns quadros aqui, depois eu vou fazer um tour aqui com os novos quadros. Ele tá aqui, mas ele não tá aqui à toa, não, porque tem um cara que jogou mais do que ele ali do lado, ó. Ah, meu irmão, tá de bobeira não, rapaz. Isso aqui a gente não dá ponto sem nó, não. Fica calmo, cara, fica calmo. É só a gente dar um jeito nisso. Isso é mole pra gente. Tu traz aquele vinho que só você traz, a gente troca essa ideia aqui e faz uma decoração bacana. Isso é mole. Então, olha só. Boston especulou-se. Boston, a gente chegou a conversar em off também. Boston tinha uma questão dos dois garotos estarem, apesar de estarem fazendo as melhores temporadas das suas carreiras, Boston estava muito aquém daquilo que produzia. E, em tese, Boston fez uma boa off-season. Por quê? Cara, trouxe o Tristan Thompson, manteve uma base. Óbvio que Boston está, apesar de ter perdido o Gordon Hayward, conseguiu suprir em posições que, em tese, seriam posições mais frágeis, que seria o garrafão de Boston. Mas a gente não viu isso acontecer de fato. No papel, o time de Boston tá bom, mas não está andando dentro de quadra. E aí existe uma gama de especulações ao redor de Boston. Os dois principais nomes seriam o Harrison Barnes, de Sacramento, que eu acho que seria uma troca factível, uma vez que você vê que o time de Sacramento vem muito mal e ele tem um salário alto, e Boston tem esse argumento, né, da trade exception de 30 milhões, ou seja, poderia dividir esses 30 milhões,
seria viável e seria ok para a equipe de Sacramento, uma vez que tem uma garotada lá que está pedindo passagem também, né? O Nikola Vucevic, que, no meu ponto de vista, eu acho que é um cara que foi muito especulado essa semana, mas que eu acho que ele não vai estar em lugar nenhum, até porque não faz muito sentido para o Orlando trocar o seu melhor jogador na sua melhor temporada e com um contrato favorável. Uma vez que eles estão sem o Jonathan Isaac, que tem tudo para ser o segundo cara de Orlando, né, que está lesionado. Porra, tem o Mobamba, enfim, eles têm uma juventude e tem outros caras ali que eles dariam preferência a negociar, como, por exemplo, sei lá, hoje a gente pode falar que o Fournier é o segundo jogador do time, o Terence Ross é o cara do que vem do banco. A gente consegue colocar o Markelle Fultz nessa leva de jovens jogadores e que podem... Pois é, assim, eu gosto dele, eu acho que ele é um cara que está conseguindo se reinventar, mas eu acho que assim, a gente não teve a oportunidade de ver o que ele iria conseguir dar por causa da lesão. Assim, tem aqueles jogadores que, porra, o cara convive com o azar da lesão durante a carreira. Isso é muito ruim para o cara. Você sabe disso muito melhor do que você, não conseguir ter uma continuidade. Né? Então, assim, dentro desses dois caras, Harrison Barnes e o Vucevic, o que tu acha que poderia acontecer? E, óbvio, a gente hoje entra com esse fator Lamarcus Aldridge, né? Que é um cara que é o cara da posição que falta para Boston, que é um 4 que vai desafogar os moleques, que vai dar pontuação, que vai trazer defesa, né? E poderia vir por uma pique, por exemplo, que é uma coisa que San Antonio adora, ou pela pique pelo Pritchard, por exemplo, por jovens talentos que o Boston tem de sobra. A gente tem que lembrar também que o Boston não vive essa situação só por estar jogando mal em alguns jogos, né? E depender muito dos dois garotos. A gente tem que lembrar que o Smart tá fora durante muito tempo, que é um cara que é muito importante. A gente tem que lembrar que o Kemba Walker ficou muito tempo fora também, durante um bom tempo no início da temporada. Então eles não estão vivendo, eles não estão ali. Eles estão em quarto hoje, que é uma posição ok para o elenco que eles têm, né? Mas eu concordo com você, eu acho que falta alguma coisa ali para eles ainda. Acho que o Tristan Thompson era uma coisa que se via com bons olhos, né, para a equipe, só que acabou não se transformando, né, dentro da quadra ainda, pelo menos, no que as pessoas esperavam. Ele não tem rendido, ou não se achou, enfim. Não sei o que acontece ele ainda, mas ele não rende o que as pessoas esperavam e o garrafão do Boston não é o que se precisa para eles disputarem título ainda. A situação do Lamarcus, como você falou, dentro dessa equipe, cara, caria como uma luva. E como você falou, eles têm, né, ativos para poder passar. Fora a trade exception que eles têm de 30 milhões, que ajudaria muito eles nesse caso. Agora, o caso do Vucevic, cara, eu não consigo ver, porque eu acho que, como você falou, além de não ser vantagem para o Orlando, para uma troca, mesmo que o Vucevic forçasse isso, né, numa conversa entre ele e a diretoria, eu acho que o Orlando pediria muita coisa, porque ele realmente hoje vale muita coisa, vamos combinar, né? Ele é um dos melhores centers da NBA hoje. Sim, né? sim. Então, ofensivamente falando, cara, quem que produz mais do que ele? Entendeu? Não, e ele é um dos melhores centers em desenvolvimento, né? Porque ele toda temporada ele está adicionando ferramentas que ele fala assim, cara, ele era aquele cara de 12-10, 12-9 e hoje está chegando um cara no patamar de 22 e 15 quase, né? E matando bola de fora e roubando bola, enfim, ele tá subindo muito, né? Pois é, ele tem um contrato bom dentro da equipe, né? E a equipe, querendo ou não, como você falou, eles têm jogadores em desenvolvimento, jogadores jovens, como a gente comentou aqui, o Markelle Fultz, que infelizmente se lesionou, mas vinha de uma temporada muito ok, muito boa, estava se reinventando, sim, né? sim. Se reencontrando, é um baita no jogador, então eles têm um ótimo jogador dentro do garrafão. Por que eles botariam esse jogador para o mercado para trazer o quê? Entendeu? O que se tem no mercado para fortalecer garrafão ou fora do garrafão ali, na armação, entendeu? A gente escutou também algumas questões ali sobre o Fournier, que é um cara que está lá há muito tempo, mas não sei se também já não chegou o momento dele de procurar alguma coisa, né? Procurar novos ares, que é um cara que eu acho que é um bom jogador. Eu só acho que se a equipe procura alguma coisa maior, eu acho que eles têm que procurar jogadores que possam trazer mais do que o Fournier traz hoje. Mas não quer dizer que ele seja um jogador ruim, entendeu? Então, eu acho que seria seria um bom ativo aí para o mercado, para eles, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente só esqueceu de falar que o Aaron Gordon também, a todo ano, colocado... Pois é. E está sendo especulado mais uma vez em vários lugares. É o cara, para a gente fazer essa...
para a gente fazer essa transição e falar, já que a gente está falando dos dois, né? Inclusive porque o Aaron Gordon foi especulado também no Boston, né? O Boston é aquele malandro que chega no leilão, parece que quer comprar tudo, mas tem essa trava do Danny Ainge, que é um cara que, porra, mas eu não sei se eu vou, não sei. O cara é ruim de jogo, é o cara que chega na noitada e fica ali, né? Esgrimando, não arruma nada. Né? Parece que ele fica com medo de, porra, conseguir alguma coisa e ter que apresentar pra mãe, sabe? Pô, e aí, mãe, tá aqui, ó. Será que você aprova? Porra, meu irmão, você tá ali pra ganhar título, você cai naquela situação do Lillard, você tá perdendo boas temporadas de dois garotos muito bons. Ou seja, ou você bota talento ao redor desses moleques, ou vai chegar uma hora que você vai virar e falar assim, cara, e aí? Por quê? Porra, mais uma vez, você sabe disso melhor do que eu, e a gente acabou de dar exemplos de caras. Pô, o Jonathan Isaac é um exemplo desse. O moleque se lesionou, entendeu? Pô, ele vai perder 1 ano e meio, uma temporada e meia, né? Porque uma de lesão e mais que... Pois é, entendeu? E quantos outros caras? O Kemba Walker, que é um companheiro de equipe dele, já teve 2 lesões também, sérias, enfim. Tem uma série de caras. Tu olha e fala assim, o tempo vai passar, entendeu? Então, se você não se mover e não aproveitar aquela onda, você tá mal. Mas eu refuto o time de Orlando hoje mais como um time comprador, até pela situação do Vucevic, dos garotos, do que vendedor. Mas eu acho que o time do Orlando é um time que tem que saber o seu equilíbrio. E qual é o equilíbrio do Orlando? Cara, eu vou pegar meu elenco de apoio, porque algumas franquias que esse ano elas passam a ser contenders, ou podem ser contenders, e a gente vai botar Denver, Utah, Lakers, Miami, Toronto, equipes que sabem chegar à final, sabem jogar playoffs, precisam de peças de ajuste. E essas peças de ajuste são Terence Ross, o Fournier, como você falou, são esses pontos. E é o cara que você, porra, não, peraí, beleza. Olha só, o Denver, porra, eu vou te dar um cara aqui, mas eu quero uma pique não protegida, eu quero um jovem de talento. É isso. Eu vou botar o que preciso aqui a longo prazo. Eu acho que é por aí que a coisa vai funcionar. Como eu acho que Boston vai se movimentar, Boston precisa trazer alguém, ou o Danny Ainge não emplaca a próxima temporada como GM. Porque, como a gente falou, o desperdício de talento é muito grande. Ele já errou muito, não foi nem na contratação, é na falta de contratação, né? De deixar a oportunidade passar. Isso aí é fogo. Mas, assim, Lamarcus Aldridge ou Harrison Barnes? Quem que você acha que encaixa melhor e quem que você acha que tem mais chance de ir para Boston? Eu acho que o Harrison Barnes, eu acho que, como você comentou aí, eu acho que a perda do Gordon Hayward nunca foi Perfeito. Quer dizer, eles nunca conseguiram achar alguém para suprir. Nunca repuseram, né? Era assim, e olha que o Gordon Hayward, de momento algum, eu acho que ele foi o jogador que ele foi no Utah. Claro que devido às proporções dos times, né? Ele estava num time no Boston muito melhor, isso é claro. Porém, ele teve um basquete muito bom, né? E que ele não conseguiu apresentar ele totalmente. Em alguns momentos, eu acho que ele conseguiu apresentar esse basquete no Boston, mas foram lapsos, né? Mas era um cara que vinha do banco e conseguia se sustentar, né? Ali o tempo de quadra do Jason Tatum, do Jaylen Brown, até do Smart jogando ali. Em vários momentos eles fizeram um small ball, né? E colocaram o Gordon Hayward também. Eles iam muito bem nessa situação, mas eles não conseguiram suprir em momento algum. Eu acho que o Harrison Barnes é um cara que pode vir a fazer isso. É um cara que joga de 3, de 4, um cara muito intenso, defensivamente consegue defender um 4. Então, eu acho que a possibilidade dele é maior e a ida dele também acho que iria ser melhor, ia fazer mais diferença, causar mais impacto na equipe do que o Lamar. Os Aldridge. O que não é impeditivo de vir os dois, né? A vinda de um não impediria. Até porque eu só estou comparando quem acho que traria. Sim. Até porque Boston tem o que dar para os dois, né? Vou melhorar minha frase. Tem o que dar para os dois em termos de minutagem de quadra e expectativa de um campeonato. Tem o que dar para as franquias às quais eles pertencem. Então, assim, Boston tem todos os argumentos para conseguir mais de um jogador para olhar e falar assim, não, cara, dá para a gente trazer aqui, até porque dá para você fechar um jogo com Kemba Walker, Jaylen Brown, Tatum, Barnes e Lamarcus Aldridge. Tranquilamente. Se você... Uma final deles, uma final Boston e Lakers, você fecha contra o time do Lakers tranquilamente.
Você mete esses 5 na quadra tranquilamente. A não ser que o nosso time consiga trazer aquele cara, aquele rapaz, aquele menino zero, aquele rapaz bonito, forte, que todo mundo, no início da carreira, olhava e falava assim, mas esse maluco aí para ser pivô, ele não é alto para ser pivô, não. Aí o cara começou, era 12 rebotes por jogo, era 15, era 25. E aí, essa semana, Diego, a especulação de que André Drummond estaria vindo para Los Angeles passou a ser muito forte. Ele tinha sido a mesma situação do Lamarcus Aldridge, né, 2 semanas, ou até mais um pouco, né, ele foi encostado, entre aspas, no acordo com a diretoria e foi dito, olha, você não vai mais jogar até que a gente negocie, até porque Cleveland tem lá o Javel McGee, vindo do banco, que é um pivô ok. Lógico. Ficou uma situação até chata, né? Porque ele ficou sabendo, rolou aquela situação do Draymond Green falar muito sobre isso, e que o cara ficou sabendo, fala do jogo. Eu acho que ficou bem ruim ali para a franquia, para a organização, da maneira que foi feito, né? Eu acho que isso ficou bem chato. Ficou esquisito. Ficou esquisito. E aí, assim, existe um caminho que ele, em tese, está para ser negociado. E aí eu estava lendo uma entrevista hoje, ontem, na verdade, do GM, do Cleveland, então o título ele não vai sair de graça. E eu também acho, a gente conversou sobre isso, a gente tinha falado sobre isso, né, que existia uma situação, um abismo entre a situação do Blake Griffin, que foi dispensado e foi para Brooklyn, para dele. Porque ele está no último ano de contrato, um contrato de 28 milhões, né, e não faz sentido você dispensar um cara, porque você não vai esticar uma dívida que você já está prevista de pagar esse ano para pagar em 3 anos. Não faz muito sentido. A não ser, obviamente, que por uma relação de fidelidade com o jogador que a gente sabe que acontece. Mas existe, né, entre eles dois. Eu acho também muito complicado. Apesar de que, assim, eu até acho que em dados momentos ele conseguiu, eu acho que foi uma relação bem de simbiose ali, ele conseguiu tirar coisas muito boas de Cleveland, porque ele meio que conseguiu ganhar muita moral em Cleveland, porque ele era um cara que era tido como, ele não vai ser mais o mesmo André Drummond de Detroit, porque ele conseguiu, Exatamente. Então, assim, a gente até... Acho que ele até exatamente. A gente falava muito isso, cara. Ele não é um pivô moderno, se a gente puder chamar assim. Ele não é um cara que tem um chute. Então, assim, o mercado para ele passa a se tornar mais restrito. E aí, começou-se a especular muito disso do Lakers, até porque, assim, aí eu falei, cara, eu vou tentar entender o porquê e eu quero saber se você concorda com meus argumentos ou você tem outros que normalmente você sempre tira um coelho da cartola. Olha só, por que o interesse dele de ir para o Lakers? Primeiro, hoje o Lakers tem um abismo ali no pivô que seria o Gasol, que veio com uma expectativa e hoje está bem abaixo. Então, quer dizer que a gente nos playoffs ele não jogue muito. O que foi o que aconteceu com o Rondo, por exemplo, ano passado. A gente teve o exemplo da própria franquia, né, que está péssimo em Atlanta hoje, mas ano passado foi foi o terceiro melhor jogador do Lakers nos playoffs. Ou seja, ele vai ter minutagem. Ele vai poder ser campeão. Né? E assim, no mal, o Lakers tem alguma coisa a oferecer para o Cleveland que pode ser uma escolha de segundo round. E aí, para ele parar e pensar o seguinte, você se colocar no lugar do André Drummond e falar assim, cara, eu já recebi muito dinheiro ao longo da minha carreira. Se eu tenho uma chance de ser campeão, a chance é essa. É ir para Los Angeles. Até porque, por eliminação, cara, nos Clippers ele vai ter uma minutagem reduzida porque mal ou bem tem o Ibaka e tem o Zubat, que são caras que estão rodando bem ali na posição 5, né, na primeira e na segunda unidade. Brooklyn não tem mais espaço para ele. Porque, assim, ele vai dividir o tempo com o André Drummond, vai dividir tempo com outro pivôzinho reserva que subiu. E, assim, eu acho que não faz muito sentido. Milwaukee também não. Isso, DeAndre Jordan. Você falou Drummond, é o DeAndre Jordan. Foi mal, inverti a ordem. Milwaukee também não. Toronto, mas assim, ele vai fazer o quê em Toronto? Que é uma franquia que ninguém sabe para onde vai. Miami, ele e o Adebayo conseguem coexistir. Então, quando você começa a ver as opções, eu acho que ele tem muito mais a ganhar em Los Angeles do que em qualquer outra franquia. E o Lakers, mal bem, tem alguma coisa para dar. Nem que seja um segundo round, sei lá, e um Caldwell Pope, por exemplo, se eles apertarem muito. A não ser que ele receba no final, depois do dia 25, um buyout. Fala que eu falo pra cacete. Fala. Eu acho que você citou 2 equipes no final aí, que eu acho que são interessantes
no que ele, se ele está pensando em possibilidade de disputar título, mas claro que não é uma possibilidade tão real quanto uma ida para o Lakers, mas uma possibilidade também de jogar bem, de estar numa franquia organizada, que são duas equipes, que é o Miami e o Toronto. Falando do Toronto já, eles têm hoje um pivô, que é o Baines, que não vem indo muito bem, né? Tem o Boucher lá, que tem ido muito bem, isso é verdade. Sim. Mas é um cara completamente diferente dele, né? Estilo de jogo. É um cara muito mais ágil, um cara que corre bem a quadra, um cara que abre a quadra porque tem um arremesso de 3. Então, mas é um cara que tem ido muito bem. Então ele vai ter que trazer, vai ter que disputar a vaga com o Baines, que não acho que é uma dificuldade para ele, porque, cara, sinceramente, eu não consigo comparar os dois aqui. Acho que é uma abismo. Sim. E é uma franquia que eu acho que está precisando um pouquinho desse jogo interno, de um cara que traga 10, 12, nos melhores momentos dele 15, 20 rebotes numa partida muito boa. É um cara que consegue trazer 12, às vezes 15, talvez, num dia bom também 20 pontos. A gente sabe que ele tem capacidade para isso. É uma franquia que está precisando disso. Beleza, ok. Falando do Miami. Será que ele consegue jogar junto com Adebayo? É uma equipe que gosta de jogar muito no small ball, né? Não no small ball, mas jogadores que saibam jogar no perímetro. Sim. Ali, o cara que faz essa função. Quando não, eles botam realmente cara quatro baixos e botam o Adebayo para ficar rodando ali, entendeu? Mas não vejo eles com esse potencial de um jogo interno tão forte e que eles precisam. Hoje saiu uma notícia do Myles Leonard, né? Que tá fora até, mas que acabou tomando uma punição aí por uma besteira que fez, enfim. Mas eles não têm esse jogo interno tão forte, que seria uma possibilidade também. Que são duas equipes organizadas, né? Ok, ali para ele, mas vale muito, claro, do que você falou, do que ele está pensando para ele. A ida para o Lakers faz o quê? Faz com que ele entre numa equipe que vá realmente estar carimbada ali para disputar título, né? Entendeu? Sim. Me parece que vai disputar pelo menos a final da conferência. Então resta muito saber o que ele está querendo para ele nesse momento, né? Você falou que ele já ganhou muito dinheiro, isso é verdade, mas será que, entendeu? Não, sim, assim, isso. Exatamente. Se ele quer realmente ir para uma equipe que realmente vai disputar uma final de conferência, ele tem que ir para o Lakers. Se ele quer para uma equipe onde ele possa ter uma continuidade futura e uma equipe que possivelmente pode ir para uma final, ele tem essas duas equipes, e nas outras eu também não consigo ver. Sabe? No Brooklyn não consigo ver, no Clippers também não consigo ver. Primeiro porque não tem muita coisa para oferecer e porque já tem jogadores que já cumprem bem a função ali. Pois é aquilo, assim, é ele sair de um lugar hoje que ele tem uma minutagem, eu estava tendo, né, pelo menos uma minutagem diminuta, para ir para uma outra que ele vai ter o mesmo problema. Eu acho que a questão é mais ou menos essa. E assim, cara, eu não sei se tu concorda comigo, você acompanhou um pouco do All-Star Game, eu não sei se você acompanhou tudo, cara, mas assim, tu vê, cara, jogar com o LeBron deve ser muito maneiro, cara. O cara deve ser muito do cacete, né, cara? Porra, não, tu vê, o cara zoa com todo mundo, ele deve ser chato pra cacete. O LeBron deve ser aquela tia velha que dá lenço, dá meia no Natal, ele deve ser chato pra cacete. Reclamar, cri-cri, mas assim, é um cara que joga pra ganhar. E assim, ele levanta a moral do time, ele mata no peito, ele não expõe o companheiro. Isso aí, cara, eu acho que é fundamental, entendeu? E aí o cara olha e fala assim, porra, eu quero ser... Porque, assim, mal bem, tu é atleta, tu sabe disso. Todo mundo quer ser campeão, nem que seja uma vez, entendeu? Eu acho que ele é um baita de um líder ali. Eu não consigo ver outro jogador hoje dentro da NBA que consegue fazer com que os outros jogadores melhorem como ele faz, entendeu? E isso é uma coisa bizarra, assim, você conseguir ser o melhor jogador tecnicamente, fazer com que os outros jogadores também evoluam. Isso, para mim, e a influência que ele tem, cara, dentro da liga é muito grande, né? Então, deve ser muito bacana jogar com ele, e ele na equipe é um atrativo bizarro. Então, acho que o Lakers está muito frente nesse sentido. E assim, é muito do papo, né? Da conversa, da ideia, do cara chegar e falar assim, pô, vem pra cá que a gente vai ser campeão. Você tá no seu último ano. Ano que vem a gente vê o que faz, cara. E o Drummond é um cara novo. Então, assim, porra, você tem o LeBron, tá com 36, 37, né? O Anthony Davis, imagina um garrafão Anthony Davis e Drummond, entendeu? Pô, o que você vai desafogar o Anthony Davis, se você puser 2, 3 caras ali no perímetro,
como o Schroeder, que tá jogando pra cacete, que tá gastando a bola. O Lakers perdeu o jogo não foi porque o Anthony Davis não tava jogando, foi porque o Schroeder não tava jogando. Óbvio que o Anthony Davis fez falta pra cacete, mas foi a saída do Schroeder que matou o Lakers. Né? Mas você não vê essa análise, entendeu? Porra, é um encaixe. E aí você tem o Montreal na segunda unidade, você começa a ter um Gasol, talvez, na segunda. Então, assim, porra, você olha e fala assim, cara, aqui é o lugar que eu vou ficar para ganhar 2, 3 campeonatos, entendeu? E dá. É só você virar e pensar assim, o fato de eu já ganhei muito dinheiro é aquilo assim, cara, eu já fiz o meu pé de meia. Óbvio que todo mundo quer ganhar sempre mais, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá aí o LeBron a prova disso. O cara renovou um ano antes que um ano mais. Lógico. Óbvio, óbvio. E tá no direito dele, tá certo. Nós não somos ninguém para jogar isso mais. Porém, contudo, entretanto, eu acho que chega uma hora que o cara quer botar isso na balança. E a gente viu isso historicamente na NBA com caras muito grandes, como o Barkley, porra, como o Karl Malone, uma série de caras, Alonso Mourning, uma série de caras. Né? Ele não está nem nessa fase da carreira dele, mas é uma possibilidade que apareceu para ele, né? Sim. Foi algo que ele estava buscando já, mas é uma situação que está aparecendo para ele. Então, eu não sei se, sinceramente, eu acho que, como eu falei, o Lakers está na frente por esses fatores que a gente falou, essa questão. Então, cara, eu acho que ele tem que esperar, mas eu sinceramente acho que a ida dele para o Lakers deve acontecer. Eu coloco assim, a ida como você falou muito bem, eu acho que a ida do Barnes para Boston e a ida dele para Los Angeles são duas coisas que são muito próximas de acontecer. E aí, para a gente, assim, a gente fica viajando, eu queria falar até do Minnesota, coitado do Minnesota, até sacanagem com o Minnesota, porque tem muita especulação, mas ainda está no campo das especulações, aí semana que vem a gente pode fazer outro, não tem problema nenhum, que aí eu acho que vai ficar mais claro. Mas assim, a gente falou de times compradores e times vendedores. Hoje o time que é o maior vendedor da NBA chama-se Houston Rockets. Né? É o time que, de fato, se colocou no mercado, colocou no mercado os seus principais ativos, exceção feita ao John Wall. Né? Eles tentaram renovar com o Oladipo, não conseguiram, porque o Oladipo rejeitou uma proposta, né, como a gente falou, de 57 milhões por 2 anos, e muito provavelmente o Oladipo vai ser negociado nessa janela. Especula-se uma série de franquias. O grande problema, e aí eu acho que você vai concordar comigo, não é para onde ele vai, é para onde ele quer ir. Porque não interessa para onde ele vai. O cara que está no último ano de contrato, ele perde um valor de mercado assustador. Ele foi especulado em Boston. Mas assim, porra, será que Boston vai abrir mão de uma pique para um cara que pode ir embora daqui a 6 meses? Eu acho que não vale a pena. Quem trata com tanto carinho. E aí, falou-se na equipe, aí eu vou pegar esse gancho, uma equipe que eu acho que pode ser o caminho dele. Eu não sei se você concorda, porque para mim é o cara que mais se parece com o LeBron nesse aspecto, que é o Golden State, é o Stephen Curry. Falou-se muito na possibilidade de ele ir para Golden State, numa negociação. Uma negociação que envolvesse pitch. O Golden State já soltou um statement, né, já soltou uma notícia falando que não pretende negociar o Wiseman, apesar de que pode negociá-lo. Não, pode negociá-lo. E o Golden State tem na manga uma escolha do Minnesota, uma pique do Minnesota que veio na troca do Wiggins. O Wiggins seria parte da negociação do Oladipo para Golden State. O que seria interessante, porque cruzariam salários, né? Você teria uma batida de salários. Golden State se livra dessa bomba que é o contrato do Wiggins, que é um contrato muito grande, apesar de, obviamente, cada ano faltar um ano a menos, né? Desculpa a obviedade, mas troca por um cara que não tem a garantia de ficar, mas que talvez com o Curry trocando uma ideia com ele ali, ele consiga a manutenção do Oladipo. E PJ Tucker. PJ Tucker especulado no Toronto, especulado no Miami, especulado em Denver. Saiu hoje a pedida do Miami. Eles queriam. O nego pede pouco, né? O nego é maneiro, que o nego pede besteira. Parece criança, cartinha de Papai Noel para criança. O nego pede assim. O nego pede 15 brinquedos. Aí eles pediram ou Tyler Hero ou Duncan Robinson. Então, começa pelo que você quiser, ou pela questão de cada um dos 3 caras do Houston aí que eu falei, dos 2 caras, desculpe, do Houston que eu falei, o que você acha, para onde vai, e a gente troca essa bola. Cara, eu acho que a troca seria envolvendo o Wiggins, que, como você falou, tem que ter esse retorno para bater a folha ali, né? Eu acho que seria muito interessante, mas a questão que você falou realmente é a cabeça do Oladipo, né? É um cara que está procurando uma equipe para se manter durante um bom tempo, não sei como ele está pensando a organização da equipe.
se ele está pensando em ser um protagonista novamente, como ele já foi no Indiana há alguns anos, e ali no final também da parte dele do Orlando. Mas, cara, eu acho que é um cara que cairia muito bem ali, vindo ali da segunda unidade. Hoje ele seria a primeira unidade, porque realmente acho que não tem um jogador da capacidade dele para estar na posição dele como titular dentro da equipe. Mas é uma equipe que futuramente tem um futuro, desculpa, essa redundância que para a próxima temporada tem um futuro enorme, né, cara? A gente tá falando de uma volta de um possível Klay Thompson com uma volta ok. A gente não sabe como é que vai voltar, mas não é um cara que depende tanto do físico, né? É um cara que é um chutador e defende também muito bem, mas é um cara que é um chutador. Então, a mão a gente sabe que o cara não perde. E aí, não sei se o Kelly Oubre Jr. também entraria nessa troca, nessa ida, mas acredito que não, né? Acho que não. Ele pode entrar em uma outra troca, ele pode entrar em uma outra negociação. O Golden State, as notícias que vêm de São Francisco são: o Golden State vai ser agressivo até o dia 25. Eles querem fazer negociação porque eles acreditam que eles têm chance de chegar, até pela temporada que o Curry está tendo, e eles sabem que, você no atual momento, com o Wiseman, que está se destacando, é um big man, cara, foi primeira pick, o moleque tem mercado. Uma escolha do Minnesota, que em tese deve ser uma escolha top 5, na pior das hipóteses, uma escolha top 5 de um puta draft, que é o draft do ano que vem, e eles têm 2 contratos ruins, mas caras que mal ou bem têm mercado, né, que seriam o Wiggins e o Kelly Oubre. E não se nega, talvez, o envolvimento do Draymond Green numa negociação, né, que já se desgastou demais. E já você está falando do Oladipo, considera também uma possibilidade do Oladipo ir para Miami, porque a gente tem que lembrar que ele encheu o saco ano passado para ir jogar em Miami, veio cornetar, então assim, é mais um ingrediente aí, para você poder analisar. Não, é verdade, mas, cara, eu continuo achando que seria uma ótima, assim, só que é aquela questão que a gente falou, o jogador do último ano perde muita força, né, porque ele é um cara que pode ir embora a qualquer momento, a gente viu essa briga com o Paul George há uns anos, né? E alguns outros jogadores aí também que a gente pode citar, porque realmente o jogador pode ir embora a qualquer momento no final da temporada e você perder. Você deu um jogador seu um ativo bom, um contrato bom de mais temporadas e acabou pegando uma coisa que foi fora da sua mão ali ao final da temporada. Então, eu acho que é uma questão ali de conversa, talvez, de um entendimento onde, cara, realmente você vai renovar com a gente, você for renovar, a gente quer uma troca, só que essa conversa já é complicada, porque a Liga não permite também tanta coisa com relação a isso, entendeu? Então, mas eu sinceramente acho que é uma aquisição boa ali pro Golden State, caso essa troca aconteça, porque a gente realmente, futuramente, tem uma possibilidade do Golden State ter uma equipe muito forte, cara. Essa equipe que vivia Minnesota pode ser uma coisa muito boa para eles. Eles têm o Wiseman, que é um cara que é muito bom, tem funcionado muito bem para eles, é atlético, é inteligente, tem um arremessinho de meia distância já incorporado no jogo dele, tem se entendido muito bem com o Draymond Green. Então é um cara que já vai ajudar de cara, já está ajudando de cara a equipe e na próxima temporada provavelmente vai ajudar mais ainda. Agora, falando já do PJ Tucker, cara, é engraçado assim, como a gente falou, você falou ali, os caras perdem e eu acho que eles jogam, né? Joga no meio, entendeu? É igual o que você falou, cartinha de Papai Noel mesmo. Assim, porra, quem que você quer? Eu quero todo mundo, me dá tua casa, porra. O cara tá valendo um saco de bala. O cara tá no último ano de contrato. A vantagem é, o cara tem um contrato de 8 milhões. O contrato dele é um contrato barato. Mas a temporada dele tá uma porcaria. Ele é muito bom jogador. Porra, ele é excelente jogador. Porra, ele tem uma coleção de tênis maneiríssima. Mas assim, porra, ponto, bicho, ponto. Assim, ele não é o cara que vai transformar o time do Miami num time que vai brigar pelo título. Se ele vem, vai lá, vê se eu estou falando muita besteira. Ele vai tentar vir para Miami para fazer a função talvez que o Jay Crowder fazia ano passado. Eu acho que ele não tem essa condição, ele não tem essa mobilidade Sim, ok. De bolas, né? Apesar de, como a gente comentou em off, ano passado ele tinha a melhor média de chute de 3 pontos no corner, né? Era uma coisa impressionante. É um jogador que consegue defender 4, consegue defender 5 em vários momentos, como a gente comentou aqui que o Miami gosta de jogar às vezes no small ball, né? Às vezes não em vários momentos, então ele é um cara que abre muito bem a quadra. Mas, cara, eu sinceramente acho que a pedida foi
meio vou jogar e vejo o que eu tenho, mas eu sei que não vou conseguir. O Tyler Hero não faz sentido nenhum o Miami entregar o Tyler Hero pro Houston em troca do PJ Tucker. E o Duncan Robinson... Não, nenhum dos dois. Exatamente. Eu, sinceramente, é um cara que... Cara, o que eu vou falar do Duncan Robinson? Um cara que mata a bola do jeito que ele mata. Um cara que tem um entendimento junto com os jogadores que ele já tem. Cara, os caras do Miami, sinceramente, estão loucos de entregar alguns desses dois jogadores em troca do PJ Tucker. Eu acho que não vai rolar. Eu vou além. Cara, eu vou além. Eu não daria nem o Kendrick, não. Fala de sacanagem, eu não dava nem o Kendrick, não. Porque, assim, o Kendrick não é um cara que, apesar de ser reserva, o moleque, quando entra, contribui. Tem o contrato do Dragic, que é esse ano é mais um, se eu não me engano, agora me foge, que em teoria é o titular, é o cara que vai fechar jogo, é o cara que está tutoriando os dois moleques. E ele está recebendo para tutoriar o Nan e o Tyler Hero, por isso que estão pagando bem para ele. Porque ele é uma bola de segurança, ele é um fechamento de jogo. Eu arriscaria dizer que ele só não é um fechamento de jogo em termos de armação hoje na NBA, melhor do que o Chris Paul, por exemplo, né? Que não te dá tantas garantias contra ele, mas é um cara, porra, do cacete. Uhum. Mas assim, para pegar Miami, e aí a gente falar um tiquinho de Minnesota para poder fechar, o Miami está em cima do Karl Anthony Towns. O Miami está tentando trazer o Towns. Eu acho que tem duas situações que a gente precisa analisar. Primeiro, o Towns foi um cara que forçou a barra para o D'Angelo Russell ir para Minnesota porque eles são muito amigos. Isso, e aí assim, eu não sei como é que funciona ou funcionaria essa relação nesse bolo. Porra, se eu te chamei para cá, agora você vai embora, aquela história Pippen Barkley lá no Houston lá atrás. Isso aí costuma dar merda. Né? A gente sabe que isso aí tem chance de dar merda, mas tudo bem. Os caras se entendem, os caras são amigos, se entendem e sabem que cada um vai até o seu melhor. E aí, para você ter o Karl Anthony Towns, eu entendo o seguinte, aí sim, Miami teria que chegar e falar assim, bom, agora tu coça a careca e fala assim, meu irmão, aí eu tenho que pensar em pique, eu tenho que pensar nesse bonitão aqui no Tyler Hero, eu tenho que pensar no Duncan Robb, aí sim. Porque é um cara que chegando em Miami, puta, para brigar ali, como você falou, pela organização, é o time para brigar com o Brooklyn e com o Milwaukee. Mas tu consegue ver uma possibilidade dessa negociação, cara? Eu não consigo ver a engenharia dessa negociação, entende? Eu não consigo fechar essa negociação. Se você pensar, por exemplo, você leva o Tyler Hero para Minnesota e você tem o Edward, se eu não me engano o nome dele. Você tem o Anthony Edwards, você tem o D'Angelo Russell, você tem o Rubio. Exatamente, você tem 3 jogadores ali, claro que o D'Angelo e o Edwards são nível acima do Ricky Rubio, mas são caras que já fazem ali, né, a função. O Duncan Robinson é um pouco diferente, é um chutador nato, o time não tem esse jogador, talvez se encaixaria melhor nesse momento lá na equipe, mas é muito complicado ali. Mas o que você falou, a engenharia também passa muito pelo contrato do Karl Anthony Towns, né? Um contrato impressionante hoje, né? Foi bem gordinho, né? Por vários jogadores da posição, foi até questionado. Exatamente. Bem gordinho. E ele, impressionantemente, cara, não tem atuado muito essa temporada, né? Se lesionou. Ele se lesionou, né? Ele se lesionou. Tem umas questões também familiares. Ele cara, pois é, ele perdeu, cara, ele perdeu uma família, né, coitado. Um cara que já não via eu vejo tão bom como ele já apresentou em outros momentos, né? Entendeu? Então a troca ali seria muito estranha a engenharia, porque o Miami não tem jogadores que eles possam oferecer para o Minnesota que não sejam da tenham a mesma capacidade dos que já estão lá, entendeu? Então é difícil você levar um jogador muito bom para uma posição que você já tem um muito bom, né? Então não faz sentido bater ali um com o outro. A não ser que você pense numa outra franquia entrando, né? Assim, um negócio de 3 equipes, mas que mesmo assim é difícil, porque o Minnesota precisa de gente. Você tem que pensar muito em cima disso, porque o Minnesota precisa de gente grande. Né? O Minnesota não tem garrafão. O Nazar Reed lá, você contar com ele para 5 não dá, ele é horroroso, coitado. Ele é horripilante. Né? Ele é mais fraco que sopa de presídio, não dá para o cara jogar. Então, banco, né, para ajudar ali, vir do banco, mas não entendeu? Para colocar ele como... Exatamente. É uma negociação complicada.
Então, cara, vamos fechar. Então, só para a gente resumir. André Drummond em Los Angeles, fecha comigo. Harrison Barnes em Boston. PJ Tucker. Posso mandar ele para Denver? Era uma boa, né? Eles não têm. Não, sabe por quê? Esse jogador lá. Pois é, sabe por quê? Eu vejo ele em Denver pelo seguinte, Diego. Porque assim, é um quebra-cabeça, né? É a fome versus a vontade de comer. O Denver quer e o Denver tem o que dá. O Denver tem o que dá o suficiente, que é pique, ou, cara, assim, no ruim, você parar e pensar assim, pô, eu tenho aqui um Gary Harris que eu posso negociar, ou posso, sei lá, eu posso trazer o Doniel House Jr. e dar o Gary Harris. Entende? Não é uma negociação pau a pau, mas eu acho que é mais factível. Vucevic fica em casa, não sai. Acho que Milwaukee trouxe o Ilyasova, Utah trouxe o Ilyasova, eu acho que não traz mais ninguém. Até porque eu acho que não tem espaço nessa rotação para mais gente, a não ser que você pense aí no armador reserva, mas o Clarkson tá jogando pra cacete. Né? Tá vindo, provavelmente vai ganhar o prêmio de sexto homem da NBA, ele tá jogando muito. Né? Hoje seria a minha também, é um dos favoritos. Acho que Brooklyn não traz mais ninguém. Aquilo que a gente chegou a conversar, não acho que o Blake Griffin vá ser o cara que vai mudar o Brooklyn de patamar, mas era o que o Brooklyn tinha que fazer. O Brooklyn precisava trazer alguém, precisava encher aquilo ali. Cara, e eu acho que Houston, não vejo Toronto trazendo alguém, mas que não vai mudar de posição, e acho que Houston e Golden State vão ser quem vão descacetar esse mercado até o dia 25 e vão deixar a gente maluco. Apesar de que daquele velho maluco do Popovich hoje já soltou a primeira bomba, eu já espero que ele solte outras coisas, tá? Outras bombas. Não sei se a vacina subiu a cabeça dele, foi vacinado anteontem, deve ter sido isso, entendeu? Deu efeito... Pode finalmente virar uma troca e mudar o mercado aí de alguma maneira. Mas, por exemplo, cara, eu não vejo, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, eu até acho que o DeRozan ele pode ir para uma grande franquia, tá? Mas, assim, eu não consigo parar e pensar que franquia que ele encaixaria numa boa negociação para San Antonio. Aí a gente vai falar de novo. Vai para Boston, porque tem pique. Vai para Golden State, porque tem pique. Entendeu? Vai para Portland, porque pode pegar um garoto e dar, que é o que o Popovich gosta, entendeu? Então, assim, Isso é difícil. Talvez o Toronto, porque o Kyle Lowry já disse que não vai sair, ele é muito amigo do Kyle Lowry, eles jogaram muito juntos. Uhum. Pode ser, tem jovens talentos, mas assim, é muito difícil. E por que eu falei do Tucker em Utah, cara? Porque eu acho que quem vai para Miami vai ser o Rudy Gay. Eu acho o Rudy Gay mais a cara de Miami do que o Utah, até pelo que você colocou super bem. Do fato dele, eu acho que ele tem mais mobilidade para poder fazer a função que hoje que eles perderam. 4+4 hoje, mas também muito móvel. Pois é. Cara, então, é um cara que bem ali. Ele foi 4, né? Ele jogou da Olimpíada, jogou de 4, né? Mas às vezes, né, a posição 4, porque ele abre muita quadra, ele é um cara muito sim. para o jogo ali que o Popovich gosta de jogar. Acho que ele é muito interessante ainda. Ele já não vive mais o seu melhor momento, né, há alguns anos, mas ele é um cara interessante, tem muita qualidade ainda para jogar. Mas como a franquia, como você falou super bem, que tem um esquema tático bem definido, que é disciplinado, que é taticamente redonda, cara, ele entra, assim, ele cai com uma luva, né? Ele é um cara que ele vai ser, entre aspas, sem ser de forma de nenhum demérito, ele vai ser mais um Iguodala. Ele vai ser aquele cara que vai chegar na segunda unidade, quando precisar dar nele, que ele vai resolver, vai matar uma, 2 bolinhas, ele vai marcar bem, vai cansar a estrela que está do outro lado da quadra, vai desafogar o Jimmy Butler quando precisar, vai desafogar o Adebayo quando precisar, vai deixar os garotos jogarem mais solto.
Eu concordo, é um cara que não dá para você largar, porque é um cara que põe bola de fora, então é um cara que vai abrir muito a quadra. Querendo ou não, ele vai fazer, talvez ele vai ser um reserva, ou vai até pegar a titularidade ali, caso ele vá, do Olynyk, né, que várias vezes tem saído de titular. Sim, então, sim. Um cara que provavelmente vai paga ali. Até pela essa situação do Miles Leonard que você citou, né? Porque provavelmente o Olynyk, você abrindo um 4 modo, você joga ele para a segunda unidade para ter um cara experiente, que aliás o Olynyk, porra, desde que ele saiu do Boston, cara, é aqueles malucos que pô, o cara é subestimado, mas aquela cara de caipira, que fica capinando grama com aquele rabinho de cavalo, né? Que é a mistura de salsicha do Scooby-Doo, porra, com... Caralho, maluco, porra, assim, é aquele cara, um maluco chato, cara, o cara é chato, o cara, porra, tá sozinho, pum, bota, ele bota, porra, é um cara que faz a diferença. Cara, vamos fechar por aqui, vamos esperar, a gente pode marcar para outra quarta-feira que vem, espero que o nosso amigo Cláudio esteja com a gente, Brunão, Fernando, vocês que estão assistindo a gente estão sempre convidados, a gente vai estar nessa resenha, segue lá no YouTube, eu vou deixar aqui, vou passar para o Diego, Basquete Cruzada Resenha no YouTube, canal que está estreando hoje, com a sua participação, é muito importante para a gente. Curte a gente no Spotify, curte o Basquete Cruzado nas redes sociais, Instagram, Facebook, em tudo. Ajude a causa. Ah, não posso ajudar? Pode. Se você curtir, se você compartilhar, você já está ajudando demais. Faça a sua parte. Fazer o bem sem olhar a quem. Diegão, tamo junto, Basquete Cruzada, nossa resenha aí toda quarta, quinta-feira, quando a gente conseguir, porque todo mundo é ocupado pra cacete, mas a gente se diverte muito aqui. Com certeza. Abração, Dani. Obrigado novamente pelo convite aí. É sempre um prazer estar aqui contigo. E como você falou, cara, é super importante. A gente acha que a gente não pode ajudar porque a gente não tem dinheiro, enfim. E a gente pode sim. Compartilha aí, cara. Segue a página. Vai conhecer um projeto muito bacana que faz a diferença na vida de muitos jovens aí, de uma comunidade inteira. Então, segue lá, curte, acompanha a galera aí que vai ser muito bacana. Já vai ser uma ajuda enorme. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tamo junto, Diegão. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.